Sabe aquele momento em que você liga o PC, abre a Steam e nada te empolga? Você tem centenas de jogos instalados, gráficos absurdos, FPS nas alturas, mas parece que nada dá vontade de jogar. É como se o seu setup top de linha tivesse virado um peso, uma máquina poderosa, sem propósito. Essa sensação tem nome. É a temida síndrome do PC Gamer. E se você já passou por isso, respira fundo, porque hoje eu vou te apresentar jogos que são a cura para esse vazio digital. Jogos que vão renovar sua paixão por jogar, te tirar da rotina de abrir e fechar launchers e finalmente te fazer sentir que seu PC voltou a ser uma fonte de diversão real. E não vamos falar dos mesmos de sempre. Esquece os AAA manjados e os títulos repetitivos. Aqui o foco é te surpreender com experiências diferentes, envolventes e que talvez você nem sabia que precisava. Então já deixa o like e se inscreve aí para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos, que me ajuda muito. Então, se já fez tudo isso, se ajeita na cadeira, coloca o fone, porque essa jornada é para você sair da estagnação e voltar a sentir o tesão de jogar. Primeiro da lista vem um que parece simples, mas é um tapa na cara de quem acha que precisa de gráficos realistas para se emocionar. Outer Wilds. Não confunda com Outer Worlds. Outer Wilds é um dos jogos mais mágicos e inteligentes que você pode jogar no PC. Você é um astronauta curioso, preso em um sistema solar que entra em colapso a cada 22 minutos. Seu objetivo? Explorar, descobrir e entender por que esse ciclo acontece. Não tem HUD piscando, não tem loot dourado, não tem sistema de progressão padrão. É só você, a nave e um universo cheio de segredos. A cada tentativa você aprende algo novo. E essa sensação constante de descoberta é viciante. Ele ativa algo que muitos jogos esquecem: a sua curiosidade. E quando a curiosidade é alimentada, você joga por vontade, não por obrigação. Outer Wilds é aquele jogo que vai fazer você perder a noção do tempo sem nem perceber. Uma experiência que devolve o senso de aventura e propósito, mesmo nos dias mais apáticos. Mas e se o que te trava for o tédio? A falta de adrenalina, de reação rápida, de desafios que fazem sua mão suar no mouse? Então segura, porque o próximo jogo é pura tensão e caos criativo. Teardown. Parece simples, destruir coisas, mas o gênio aqui tá na liberdade. Cada fase é um quebra-cabeça que você pode resolver de 1000 jeitos, explodindo, empilhando, furando parede, improvisando veículos, tudo num mundo com física absurdamente realista. É um sandbox de destruição, mas com alma de puzzle. O jogo ativa sua mente criativa e recompensa cada solução fora da curva. E a cada explosão que você orquestra com perfeição, seu cérebro libera aquele combo de dopamina e orgulho. É como se você fosse um engenheiro do apocalipse. Jogar Teardown é revigorante porque quebra a rigidez dos games lineares. Ele te dá liberdade real e um objetivo claro, o que é raríssimo. É tipo brincar de Lego, só que com dinamite. Agora que já mergulhamos em experiências que alimentam sua curiosidade e despertam a criatividade, vamos para um lado mais emocional, porque tem dias que o que te trava não é falta de ação, é falta de conexão, a sensação de que tudo é mecânico demais. Para isso, a resposta é Spiritfarer, um jogo que mistura gerenciamento com uma narrativa profundamente tocante sobre morte, despedidas e aceitação. Você joga como Stella, uma barqueira que conduz espíritos ao além. Parece pesado? Talvez. Mas o jogo trata tudo com uma leveza poética, com gráficos desenhados à mão e uma trilha sonora reconfortante. E ao cuidar dos passageiros, construindo quartos, servindo refeições favoritas, ouvindo histórias, você se conecta com algo muito humano. É um jogo que te faz parar, refletir e se importar. E essa conexão emocional é o que pode te tirar daquele estado gelado da síndrome do PC Gamer, onde tudo parece sem propósito. Em Spiritfarer, o simples ato de colher algodão ou abraçar um espírito pode ser mais significativo do que vencer um boss.
Mas talvez seu problema não seja a falta de emoção. Talvez seja o excesso de previsibilidade. Jogos com mecânicas que você já viu 1000 vezes, plots reciclados e mapas que parecem cópias uns dos outros. E aí, o que pode quebrar esse padrão? Return of the Obra Dinn. Um jogo que parece ter saído de um museu, com gráficos monocromáticos e estética de livro antigo. Mas não se engane, é um dos puzzles mais brilhantes já criados. Você assume o papel de um investigador da Companhia das Índias Orientais, embarcando no navio Obra Dinn, onde toda a tripulação morreu misteriosamente. Usando um relógio mágico, você volta no tempo para reviver os últimos momentos de cada personagem. O objetivo? Determinar quem é quem, como cada um morreu e por quê. É um quebra-cabeça gigante de lógica e dedução, sem guias, sem tutoriais óbvios. Cada descoberta é um triunfo. E o mais incrível, você se sente inteligente de verdade jogando. Obra Dinn ativa aquela parte do cérebro que adora mistérios e lógica pura. Perfeito para quebrar a letargia gamer. Agora, e se o seu bloqueio vier da falta de desafio físico real? Se você sente falta de um jogo que te coloque contra o mundo e contra você mesmo, então Hades é o próximo da lista. Um roguelike que consegue ser frenético, viciante e ao mesmo tempo narrativo. Isso mesmo, cada run é única, mas a história continua. Você joga como Zagreus, filho de Hades, tentando escapar do inferno. A jogabilidade é rápida, fluida e satisfatória, mas o que prende é o loop perfeito entre mecânica, recompensa e desenvolvimento de personagens. Cada morte é um novo diálogo, uma nova pista, um novo upgrade. O jogo nunca te pune por errar, ele te alimenta com novas informações, te estimula a tentar de novo. E isso é o que pode quebrar a apatia da síndrome gamer. Aquele sentimento de só mais uma tentativa. Hades faz você querer melhorar, dominar, evoluir. Não porque precisa, mas porque é delicioso demais continuar jogando. Ele não desperdiça seu tempo. Ele transforma cada minuto em pura motivação. Se o que te falta é aquele frio na barriga, aquela tensão constante que te obriga a prestar atenção em cada detalhe, então o próximo jogo é para te colocar de volta no eixo ou te deixar completamente paranoico. Estamos falando de Inscryption, um jogo que começa como um simples card game com visual retrô e aos poucos se transforma em algo completamente insano. É terror psicológico, é metalinguagem, é quebra de quarta parede, é um quebra-cabeça dentro de outro quebra-cabeça. Jogar Inscryption é como abrir uma caixa que você achava que era de cartas, mas dentro tem um enigma. Dentro do enigma tem uma história, e dentro da história tem você. O jogo te obriga a prestar atenção em tudo, desde os sons no ambiente até os arquivos do próprio PC. É imprevisível, é instigante e é impossível largar. Perfeito para quebrar a rotina de jogar por jogar e mergulhar numa experiência que te pega de surpresa a cada minuto. É o tipo de jogo que você termina e fica pensando por dias. E isso, meu amigo, é tudo o que a síndrome do PC Gamer odeia. Um jogo que te faz sentir algo de verdade. Mas talvez o seu problema seja outro. Solidão. Jogar sozinho cansa. Repetir a mesma rotina solo esgota. Então, bora falar de um jogo cooperativo que vai renovar sua relação com games e com seus amigos. Deep Rock Galactic. Você é um anão espacial minerador, membro de uma corporação que te manda explorar cavernas cheias de monstros, tesouros e caos. O charme está no co-op. Você e sua equipe precisam se comunicar, se ajudar, improvisar rotas de fuga, defender pontos estratégicos. Cada classe tem sua função, e a sinergia entre os jogadores é o que define o sucesso ou o fracasso. Mas o jogo não é só ação, ele tem uma estética própria, humor ácido e um sistema de progressão justo e viciante. E o melhor, ele transforma até o jogador mais isolado em parte de um time. Deep Rock devolve o prazer do trabalho em equipe, a sensação de pertencimento e aquela euforia de sobreviver por pouco. É o tipo de jogo que transforma sessões aleatórias em lembranças memoráveis. Agora vamos respirar um pouco, porque às vezes o que te afasta do PC é o cansaço. Tudo parece barulhento demais, rápido demais,
exigente demais. É aí que entra a Short Hike, um jogo pequeno, simples, mas com um coração gigantesco. Você é Claire, uma pássara que precisa subir até o topo de uma montanha para conseguir sinal de celular. Só isso. Mas ao longo do caminho, você explora uma ilha cheia de personagens fofos, atividades relaxantes, segredos escondidos. O jogo não te pressiona, não tem combate, só tem liberdade, beleza e calma. É um respiro, um momento de paz. E é justamente essa ausência de obrigação que faz você se reconectar com o prazer puro de explorar, de jogar sem motivo, sem grind, sem metas artificiais. A Short Hike é como tirar férias dentro do seu PC, uma pausa na ansiedade digital, perfeita para limpar a mente e, quem sabe, redescobrir a vontade de mergulhar em outros jogos. E agora que você conheceu jogos que vão do caos explosivo à introspecção calma, chegou o momento de encerrar essa jornada com uma verdade que talvez você tenha esquecido no meio de tanto clique, download e fila de atualização. Jogar é uma experiência pessoal, emocional e muitas vezes transformadora. A síndrome do PC Gamer não é preguiça, não é frescura. É o sintoma de um cansaço digital que vem quando tudo parece igual, quando os jogos perdem a mágica e viram só mais uma tarefa. Mas os títulos que a gente viu hoje provam que ainda existe originalidade, emoção, desafio e liberdade criativa no mundo dos games. Eles não são só entretenimento, são convites para explorar, sentir, pensar, rir, temer e se reconectar. E o melhor, não precisam de um upgrade na placa de vídeo, só de uma mente aberta e a coragem de tentar algo novo. Então, da próxima vez que você abrir sua biblioteca e sentir aquele vazio, lembra dessa lista. Escolha um desses jogos. Dá uma chance real, porque às vezes tudo o que a gente precisa não é de um novo jogo, mas de um novo olhar sobre o que jogar pode significar. Agora, me conta nos comentários qual desses jogos você vai experimentar primeiro e se você já jogou algum deles, qual foi a sua experiência? Vamos conversar, porque às vezes, compartilhar o que a gente sente também é parte da cura.